Olá, pessoal. A mesa redonda do Direito e Cidadania dessa semana. Vamos bater papo e falar das coisas do momento. Política, economia, da vida alheia, não é? E hoje nós temos um pessoal aqui muito interessante para tratar de diversos assuntos. Nós temos o Dr. Júnior, José Inácio Gomes Júnior, nome comprido, não é? O Dr. Júnior é advogado, militante aqui em Avaré e região, e também é professor da Faculdade do Vale. Alexandre Taniguchi já é figurinha carimbada aqui, vocês já viram outras vezes. O Alexandre é o proprietário do jornal A Comarca. O Paulo Durso, ninguém conhece, então é o Paulo Portinari, que é o mantenedor do Colégio Portinari, e o Dr. Miguel, que é médico em nossa cidade e já foi prefeito, não é? Todos aqui são conhecidos na cidade. E você pode acompanhar o nosso programa Direito e Cidadania e também a do Vale TV através do site www.dovaletv.com.br do Vale Play. Lá você vai assistir toda a nossa programação em tempo real. E também, se você for até o YouTube, você vai presenciar todos os vídeos até hoje de todas as entrevistas e toda a programação. Também nós temos o nosso telefone. Para quê? Para o WhatsApp. Passe o que você está achando do nosso programa, do que você gostou, do que você não gostou. E se você tem alguma sugestão, que assunto você quer ver tratado aqui, nós iremos atrás do profissional para falar para você. O telefone é 14 99 727 1651. 14 99 727 1651. Nós temos também o e-mail direitoecidadania@dovaletv.com.br. E hoje também nós temos na assistência a doutora Vera Lúcia Tonon Inácio e a doutora Janine Demarques, que elas estão aqui atrás das câmeras, mas estão lá gesticulando, não é? Vamos lá. Doutor Júnior, primeiramente, muito obrigado. Vou aproveitar para falar obrigado para todo mundo e depois nós começamos o bate-papo. Vou passar a palavra para o Dr. Júnior, na sequência, depois nós entramos no bate-papo. Olá, Wagner, aos meus colegas de mesa. É um prazer estar aqui com vocês. E quero cumprimentar a do Vale TV e a você, Wagner, pela iniciativa. Eu acho que esses debates contribuem muito para discussões de temas de relevância na nossa órbita local, na nossa órbita estadual, na nossa órbita nacional e também, de alguma forma, contribui para um esclarecimento, contribui para um crescimento daquele telespectador que está nos assistindo. Está de parabéns e é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você e também estar aqui com essa seleta, esses colegas que já conheço de longa data, né? E eu tenho uma grande satisfação de estar aqui hoje com eles, batendo esse papo com vocês. Muito obrigado. Alexandre Taniguchi. Olá, em primeiro lugar saudar você, né, Wagner? Porque eu tenho visto que ao longo do tempo você está se revelando um excelente apresentador. Agora, você sabe que o João vai aposentar, né? Não, inclusive com direito à caneca, né? Agora nós temos a caneca aqui, ó. Caneca e meritório. Então, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui entre pessoas de tanta capacidade, tão reconhecidas que são perante a nossa sociedade. Fico muito grato mais uma vez pelo convite. E é o que o Dr. Júnior muito bem colocou, soube colocar muito bem. Esses debates são muito importantes e antes do bate-papo aqui eu cheguei a comentar o quanto que esse programa está tendo audiência também na internet. Isso é fundamental porque a gente está buscando, quer dizer, a gente, que eu falo, a do Vale TV, busca essa interação maior com o público. E a internet hoje a gente sabe que é fundamental para qualquer tipo de interação, para você levar a comunicação e quem sabe também, Wagner, alcançar as novas gerações, os mais jovens, que hoje eles estão buscando informação através da internet. Então, eu acho que nesse aspecto, toda a equipe aí da Vale TV está de parabéns, me sinto honrado e com certeza para as pessoas que estão aqui hoje, vai ser um debate muito interessante. Obrigado. Ninguém melhor do que o Paulo do Portinari para falar da nova geração, né, Paulo? Obrigado, Wagner, pelo convite. Boa noite. Boa noite aos demais participantes. É uma honra estar aqui também, reunido aqui com vocês. E espero poder aí acrescentar alguns fatos históricos à nossa discussão, que é a minha especialidade. Ótimo.
Doutor Miguel, muito obrigado por ter vindo. Convite não faltou, outros já tiveram. É que eu fui primeiro na que comia, não é? Em tomar vinho. Então me deram comida, eu fui antes pelo estômago. Você sabe Mas que a namorada do diretor aqui, a Raíssa fala a mesma coisa. O melhor programa que tem é do Marquito. Por quê? Porque tem o que comer. Né? Mas eu agradeço muito. Eu acho muito interessante essa sua iniciativa. E reiterando o que o Júnior, já o Alexandre e o Paulo falaram, é muito importante pessoas da nossa cidade, da nossa sociedade, poderem externar o que pensam a respeito não só do nosso município, mas também do nosso país, enfim, do mundo, não é? Eu acho muito importante, muito interessante, muito elucidador e fico muito contente e honrado de estar presente aqui com esses companheiros de mesa. Pessoal, então, depois das apresentações, todos são conhecidos, vamos começar com o Paulo. O Paulo estava falando como ele é professor de História. Paulo, nós estamos passando por um momento político aí no país. O que está acontecendo com o Michel Temer? Dilma, é golpe? Eu acredito que não. Eu acho que faz parte do regime democrático as coisas que vêm acontecendo hoje em nosso país. Se retrocedermos aí 50 anos, passamos por diversas crises que trouxeram a melhoria, né, da nossa condição. Tivemos um período ditatorial nesse tempo, a transição democrática. Acho que os partidos mais importantes que surgiram nesse novo período da nova república alcançaram o poder muito rapidamente, que foi o caso do PSDB e do PT. São, acho que, partidos que deram uma contribuição positiva, eu acho que, para o desenvolvimento do país, de formas diferentes. Mas eu vejo o caso do PSDB com o Fernando Henrique, que trouxe, né, com o Plano Real que foi criado no governo Itamar, a estabilidade econômica, né? Mas, naquela oportunidade, nós ficamos também carentes de um desenvolvimento social, né, melhor, que atendesse a grande parte de nossa sociedade. E o que veio depois, eu acredito, com o governo do PT. É claro que ocorreram diversos fatos que não têm relação com atividades lícitas, Sim. né? Mas eu acho que a contribuição que houve foi positiva. E cabe agora à sociedade brasileira, às instituições, né, avaliarem o que de positivo precisa continuar e aquilo que precisa ser removido. Doutor Miguel, aproveitando então o lado político, o Paulo estava falando dos partidos políticos. Nós temos, parece que, 37 partidos políticos. Sim. Com Que você pensa nisso? 27 representatividades na Câmara, não é? Eu, particularmente, sou contra, mas como o STF ele liberou, não é? A cláusula de barreira. A cláusula lá, né? de barreira. Que parece que estão tentando colocar de novo, não é? Isto, não é? Porque a nossa democracia, ela é muito nova, Sim. não é? O nosso Estado democrático de direito, ele é muito recente e você veja, nesse período curto, nós temos 2 impeachments, né? Sim. Que também é uma coisa que eu acho que ajuda a amadurecer o povo, não é? A sociedade hoje, eu sinto, hoje os meios de informação, eles têm contribuído bastante, há uma liberdade de imprensa bastante grande, mas eu acho que existem muitos partidos, e muitos partidos que servem até de aluguel, não é? Você vê nas campanhas aí certas pessoas que até ganham dinheiro com candidaturas, com tempo de TV, enfim. Eu acho que deveria haver uma
Você acha que esse sistema que tem nos Estados Unidos funciona? Olha, os Estados Unidos é um país muito típico e característico, não é? Lá existe uma sociedade que tem mais ou menos os mesmos anos do Brasil, não é? Eles são de 1492 e nós somos de 1500. Porém, é um país que tem muito mais habitantes, um povo que teve uma colonização diferente da nossa. Uma outra história. Uma outra história, não é? Mas aí, ontem nós vimos aí a escolha do Trump lá. Como é que Sim, fica? mas eu acho que o mundo está passando por uma onda populista. Sim. E uma onda populista de direita. Eu acho que no Brasil nós já passamos. Eu acho que no Brasil não chega. Mas se você vê o Brexit da Inglaterra, exato. se você vê a Marine Le Pen, se você vê o partido de direita alemão, são todos que eles pregam esta política, mas muito mais populista, não é? Me lembra um pouquinho os partidos italianos populistas, não é? E o Trump ele está nessa linha, tanto que o democrata característico americano ele não está aceitando essa postura do Trump. É completo. Doutor Júnior, aproveitando que o doutor Miguel falou do impeachment, não seria... Você tem uma posição, por exemplo, em relação ao impeachment e o recall. Você não acha que o impeachment ele é mais traumático do que se nós tivéssemos o recall? Bom, Wagner, eu penso que o Brasil não está preparado ainda para o sistema do recall. Acho que a nossa sociedade ela ainda é muito verde, ela tem muito que amadurecer na nossa democracia. O nosso próprio Estado de Direito ele é muito frágil. Mas o impeachment para? Quanto tempo nós estamos parados? Sim, mas ele é um mecanismo, pelo menos na minha opinião, que nós estamos vendo e acompanhando isso com o processo da presidente Dilma. Ele é um procedimento lento, com o qual foi mais rápido, porque as forças políticas da época, a própria população, né, tomou uma postura de envergadura e a situação foi rapidamente solucionada. Com a presidente Dilma, nós temos uma situação um pouco diversa. O país está dividido. Nós temos um país dividido. Queira ou não, o Brasil tem uma divisão de águas, né? Pode ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas o Brasil está dividido. Então, o processo de impeachment, veja que ele vai maturando, Wagner. Nós estamos aí já há alguns meses nesse processo todo. Começou na Câmara, agora está no Senado, e nós vamos ter uma outra votação. Ou seja, todo o parlamento brasileiro, englobando a Câmara e o Senado, eles tiveram esse tempo, vão ter um tempo razoável para maturar essa situação, se deve ou não constituir de forma definitiva o afastamento provisório a qual a presidente foi imposta. Eu, na minha opinião particular, eu vejo com extrema simpatia o instituto do impeachment. O recall... Sim, não, o instituto tudo bem, mas eu acho que para muito o país, a economia, quebradeira. Mas é uma ferramenta que é utilizada, ela é democrática, faz parte do jogo democrático. Não é golpe, porque não é previsto. Golpe, né? Eu também penso da mesma forma que o Paulo, não vejo como golpe, porque não se está rompendo a ordem constitucional. Eu acho que existe uma possibilidade de golpe quando ocorre a ruptura da ordem constitucional. É uma situação diferente que aconteceu no Paraguai, com o presidente Lugo. Sim. No Paraguai, houve uma ruptura da ordem constitucional pelo parlamento. Turquia, né? agora. A Turquia. Então, são situações em que se rompeu a regra do jogo. Existia uma regra constitucional e houve a ruptura de alguma forma, uma emenda, algum movimento do parlamento para romper essa ordem jurídica. O nosso processo está extremamente estabilizado e supervisionado pela mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele está acompanhando para e passo o andamento, acompanhando a maneira, a forma e o conteúdo, porque é um julgamento político, jurídico. Sim. Ele é misto, né? Nós temos um viés jurídico, que é o processo do impeachment ou depois, posteriormente, da cassação. E é político quando se tem o julgamento, que o julgamento aí, ele é político, né? Então ele é misto, é um processo misto. Na verdade, né? Tem o processo, que tem que seguir o procedimento, tudo bem, do direito,
mas é um processo político, essencialmente político. Sim. E eu ainda sou a favor do sistema que nós temos hoje, Wagner. Muitos defendem a questão do parlamentarismo. Já se cogitou de fazer uma emenda na Constituição para se criar a figura do primeiro-ministro, mudar para o sistema parlamentarista. Até agora né? falaram, né? Que eles queriam mexer para o Temer, né? Mas foi uma coisa oportunista, né? Exatamente. Mostrou ineficiente tal sistema, não é, Júnior? Por quê? Eu penso que a nossa sociedade ainda não está preparada para um sistema parlamentarista. Funciona na Inglaterra, funciona é o que o em Miguel países falou, né? Que tem uma outra cultura. Exatamente. O Brasil ainda está num processo, na minha opinião, ainda de aprendizagem de como viver em democracia. Né? O brasileiro tem a dificuldade ainda em viver de maneira democrática, porque a democracia não é simplesmente ter o direito a voto e ser escolhido pela maioria que foi às urnas. Democracia é muito mais do que isso, né? Viver democracia é muito mais do que isso. Então o brasileiro está aprendendo ainda a viver dessa forma. E o que a imprensa acha disso tudo? Assim, é muito interessante o que o Paulo colocou, aliás, que todos colocaram aqui, mas o Dr. Júnior colocou incluiu uma informação interessante, né? Que a nossa sociedade ela está aprendendo, né, a conviver com a democracia. Eu acho que a gente não precisa errar tanto, né, nesse aprendizado. Eu acho que o brasileiro tem errado muito, né? A questão da democracia é a capacidade que nós temos de conviver com o diferente, né, com quem pensa de forma diferente. Diferente, por exemplo, foi a cassação do Collor, e ela foi um rito quase sumário, foi um pouco, acho que não foi um mês, foi uma questão de dias, julgado somente pela Câmara Federal, né? Somente os deputados federais votaram no impeachment dele, e poucos dias depois ele estava fora do governo. Quando o pessoal fala em termos de golpe, se é golpe, não é golpe, eu vejo mais, estou me perguntando do ponto de vista de imprensa, né? O Partido dos Trabalhadores do PT, ele se firma muito em cima de slogans e palavras de ordem, como todo órgão de esquerda, né? Eles trabalham muito essas palavras de ordem. Então, quando surgiu a primeira questão do golpe, eu já vi nisso um discurso um tanto quanto oportunista, na minha visão. Não sou advogado, mas eu comecei a tentar entender por que eles estavam usando esse termo golpe, que é tão forte, né? Tentando remeter aquilo que aconteceu em 64. E o que acontece? Depois do golpe veio uma outra frase, os senhores devem se lembrar, que é: a presidente não cometeu crime. Realmente, ela não cometeu crime, ela não está sofrendo um processo de impeachment por algum tipo de crime, ela cometeu uma infração político-administrativa. Então o que acontece? Tudo é uma questão de discurso. Por quê? Primeiro você tenta vender uma presidente, né, que está sofrendo um processo de impedimento como presidente, e ela, de repente, ela está em vias de perder o cargo. Você tem que criar forças em torno dela para poder mantê-la dentro daquele cargo, dentro daquele status. E, logicamente, tentar criar também uma situação em que você vai execrar aquele que é o adversário, no caso, é o Temer. Então, primeiro você fala que é golpe. Então, quando você fala em golpe, você já começa a imaginar as pessoas no imaginário, elas começam a ter uma sensação de que algo ilegal está acontecendo. Exato. E que ela é uma vítima. Então, quando você fala em golpe, você tenta tirar a legitimidade desse processo. E, realmente, existe uma diferença muito grande com relação àquilo que aconteceu com o Collor e aquilo que tem hoje. E o mais importante, por que não é crime aquilo que a Dilma cometeu? Porque é uma infração prevista na legislação, né, no que se refere aos presidentes, né, aquilo que o presidente tem como as suas atribuições, ela cometeu uma infração e pronto. E ela está sendo julgada por isso. Detalhe muito importante, quem vai presidir a sessão de impeachment da Dilma é o Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, será que é golpe? Um processo em que, de repente, o presidente da maior corte do Brasil, ele vai estar comandando a sessão? Então, realmente, para mim, a minha sensação é que é mais marketing do que algum fato em si. Ótimo. Pessoal, já voltaremos. No segundo bloco, nós trataremos de outros assuntos dessa mesma situação. A Lava Jato, por exemplo. Aguarde que voltaremos já.